Carlo, além de nosso vice-presidente da Abracrim Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Ciências Criminais pela PUC, especialista em Direito Penal e Política Criminal no Sistema Constitucional e Direitos Humanos pela URGS, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e BCCRIM, especialista em Ciências Penais pela PUC, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Unicinos, bacharel em Direito pela PUC, membro da Comissão Nacional de Judicialização e Animus Curiae da Abracrim, membro da Comissão Especial de Políticas Criminais e Segurança Pública da OAB Rio Grande do Sul, parecerista da Revista Brasileira de Ciências Criminais e Revista de Estudos Criminais do ITEC, coordenador empresarial do IBCCRIM Rio Grande do Sul, moderador dos cursos da ESA OAB Rio Grande do Sul, coordenador estadual adjunto do IBCCRIM no Rio Grande do Sul e membro da Associação Acriergs. É um currículo respeitável. Passo a palavra ao Dr. Carlos. Dr. Carlos, desculpa. Boa noite, Márcia. Muito obrigado pelo convite. Parabéns, pelo projeto que estás capitaneando aí na Abracrim, que é a associação que eu muito acredito que há anos nós temos desenvolvido aqui no estado do Rio Grande do Sul e que vem se colocando tão bem no cenário nacional, sendo respeitada aí nas mais altas cortes e é, ajudando os advogados criminalistas no seu dia a dia, né, com as agruras que nós enfrentamos nos processos e perante o judiciário, perante os órgãos de segurança pública, etc., sempre em parceria com a OAB e com outras instituições que também defendem as prerrogativas e os direitos fundamentais. Falaste esse currículo, mas na realidade tem havia um grande advogado criminalista no Rio Grande do Sul, que era o Dr. Oswaldo de Lia Pires, que foi um grande plenarista do júri, e sempre que perguntavam a ele qual era a profissão dele, e dizia, não, mas o senhor tem que dar várias, vamos colocar pelo menos três qualificações aqui para o senhor. Então se são três, pode colocar aí, advogado, advogado e advogado. E é assim que eu me apresento sempre. Eu acho que toda qualificação acadêmica que vem após o fato de ser advogado, ela vai nos ajudar a melhorar as nossas teses, melhorar a nossa colocação na nossa profissão. Então, eu fundamentalmente sempre me apresento como advogado, e posteriormente eu tenho essa pequena incursão acadêmica que serve para me ajudar na advocacia. Mas não me considero professor, embora eu dê aula em alguns cursos de pós-graduação, mas eu sou fundamentalmente um advogado, então toda a minha fala é sempre aquelas dificuldades que os advogados enfrentam no seu dia a dia, seja nas dificuldades, né, relacionadas ao tratamento no judiciário, sejam as dificuldades técnicas, né, de se portar dentro de casos cada vez mais complexos que têm surgido nos nossos escritórios. E o crime de lavagem de dinheiro é um tema que eu estudo há alguns anos. Tenho até uma publicação sobre o tema aí que já está esgotada já há algum tempo. É, eu venho estudando há alguns anos essa matéria e venho percebendo na minha prática profissional que há um incremento realmente na imputação deste crime de lavagem de dinheiro e vem sofrendo grandes transformações no Poder Judiciário. Houve, assim, uma especialização dos órgãos de segurança pública, de persecução penal como um todo, tanto o Ministério Público quanto as polícias, cada vez se aprimoraram mais ao longo dos últimos anos nas práticas persecutórias de combate à lavagem de dinheiro. Então, e isso acabou tendo um reflexo também no Poder Judiciário, com o aumento do número de casos,
e a especialização das varas. Essa foi a principal mudança que eu vejo nos últimos anos, assim. A chegada da lavagem de dinheiro na justiça estadual. Essa foi a grande mudança que nós vimos assim na para-advocacia. Porque até então, até digamos assim, o apogeu ali da Lava Jato, a lavagem de dinheiro ela era um crime assim, muito mais vinculado à Justiça Federal, né, à grande criminalidade econômico-financeira, né? E aí nós tivemos a alteração em 2012 da Lei 9613 de 98, e isso, de fato, essa lei vem surtindo seus reflexos até hoje, né? A lavagem de dinheiro, como a minha amiga Helena falou, ela chega muito atrasada no Brasil, né? Ela só chega em 98 a tipificação dessa conduta. Então, ela é muito atrasada, ela é muito recente na história da legislação penal no Brasil. E isso implica que nós ainda não temos o mesmo desenvolvimento que outros países, como os Estados Unidos, que desde a década de 80 enfrentam essa temática. E, obviamente, isso tem um reflexo grande na investigação, né, na investigação desse tipo de delito. Nos Estados Unidos, houve um movimento de se transferir ao agente privado, especialmente as empresas, a fiscalização pela lavagem. Então, isso foi um movimento muito importante que o Brasil muito tardiamente absorveu, como vem absorvendo outros tipos de legislações, e isso faz com que algumas atividades econômicas, que são chamados gatekeepers, né, são obrigados a ter um maior controle a respeito dos seus clientes, né, a respeito das atividades que prestam, a fim de impedir a entrada de recursos advindos de atividades ilícitas, né? Porque, como todos nós sabemos, a lavagem de dinheiro, na realidade, é a reintrodução, a tentativa de reintrodução na economia de um recurso que tem uma origem imaculada por alguma ilicitude, né? Uma infração penal. No Brasil, seja crime ou contravenção, né? Nós tivemos essa adaptação para uma legislação de terceira geração, né? Que é um tipo de legislação que aboliu os crimes antecedentes e permitiu que toda e qualquer infração penal possa ser objeto de lavagem de dinheiro. É, aliás, originar a lavagem de dinheiro. Isso fez com que ampliasse muito o rol de possíveis infrações, então, que originam essa prática. E eu sempre imaginei, lá no início dos meus estudos sobre a lavagem, que realmente a lavagem teria sido pensada como um crime para proteger a administração da justiça. Mas eu venho, ao longo dos anos, me dando conta de que realmente a lavagem é algo mais amplo, porque ela fere como um todo a ordem socioeconômica. Então eu tenho realmente refletido muito sobre isso, porque o capital que é reinserido na economia, na sua origem, quando ele tem uma origem ilícita, ele realmente gera uma desestabilização que não é só da administração da justiça, é muito maior, né? Então, se nós formos partir para os dados, nós vamos ver que, na realidade, há todo um mercado que gira em torno da lavagem de capitais, né? Essa adaptação para uma ampliação do rol de possíveis infrações que antecedem a lavagem, no Brasil, ela teve um objetivo bastante claro, né, de tentar atacar a contravenção do jogo do bicho, né, e os crimes contra o sistema, contra a ordem tributária, né, que também originam lavagem de capitais, mas que historicamente não compunham o rol de crimes antecedentes. O Brasil tem muito recentemente a tipificação do crime de terrorismo, mas nós historicamente não sofremos com esse fenômeno do terrorismo, né? Mas
em termos globais, ele é um delito chave, né, na persecução da lavagem de capitais. Até porque na Europa e nos países do Oriente Médio, da Ásia, há uma grande movimentação financeira para o financiamento, né, do terrorismo. Então, e isso se espalha por toda a Europa, enfim, então tem uma grande atenção destes organismos supranacionais, né, como o GAFI, né, que criam as recomendações que nós temos que acabar inserindo aí na nossa legislação. Né? O que isso implica na prática, né, na nossa atuação aqui? Nós estamos vendo que as polícias estaduais, federais, as polícias estaduais e a Polícia Federal e o Ministério Público, Ministérios Públicos estaduais e federal, estão cada vez mais especializados no crime, na persecução dos crimes de lavagem. Né? Eles estão frequentando esses espaços internacionais, participando ativamente disso e trazendo conhecimentos para serem aplicados aqui nas investigações. Então, e o COAF, que é a nossa unidade de inteligência financeira, criada lá pela Lei 963/98, ao longo dos anos foi se aprimorando cada vez mais. Então, hoje, uma das grandes fontes de investigação da lavagem é o relatório de inteligência financeira, que é o chamado RIF. Esse relatório de inteligência financeira nos crimes de lavagem hoje é uma presença constante. E aí tem um enfrentamento por parte do judiciário, porque as defesas começaram a questionar a legalidade desses relatórios. Né? Hoje há uma posição assim um pouco mais restritiva quanto a esse compartilhamento dos relatórios, porque se entende que, no mínimo, deve haver uma formalização de investigação para que exista um relatório de inteligência financeira, exista requisição de um relatório de inteligência financeira, que seria aquele caso do RIF por encomenda, né? Que a polícia ou o Ministério Público encomenda uma pesquisa de inteligência financeira, né, ao COAF referente a um determinado alvo. E havia toda uma preocupação, que ocorreu em vários casos, da possibilidade de isso configurar aquilo que nós chamamos no direito probatório de fishing expedition, né, que é a pescaria probatória, né, que você submete uma lista de pessoas a esse órgão que é o COAF, que é um órgão que não faz investigação, ele tem outras atividades administrativas, né, de inteligência, né, mas não de investigação, e se submetia, o Ministério Público ou a polícia submetia a esse órgão uma série de CPFs ou CNPJs, se fazia uma consulta geral, né, sem uma investigação formalizada. Isso foi questionado no Poder Judiciário e hoje nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que pode haver este compartilhamento sem a necessidade de ordem judicial, porém isso deve ser formalizado, né? Porque antes ocorria em sede de alguns expedientes que se criou, inclusive à margem do Código de Processo Penal. No Rio Grande do Sul, nós não temos até essa figura do chamado VPI, mas isso é muito conhecido em outros estados. Eu passei a advogar em determinados estados, como lá no Rio de Janeiro, o colega Marco sabe. Existe esse pré-inquérito, que é a verificação de procedência de informação. Isso é uma situação totalmente à margem da lei, mas que muitas vezes permanece por meses, às vezes anos, tramitando. Né? E nessa verificação de procedência de informação, ou seja, ela é anterior à própria instauração de um inquérito policial, as pessoas ficam sendo investigadas informalmente, dentro desse expediente. Né? Isso dá uma ampla discricionariedade ao delegado que preside essa investigação. E no Ministério Público existe uma outra figura que é a notícia de fato, né?
que é quando hoje em dia, 50% do meu escritório é defesa de vítimas, né? Então, é muito comum nós fazermos a notícia crime ao Ministério Público, né? E há uma certa apuração preliminar é, por parte do Ministério Público para verificar se aquilo ali contém elementos mínimos, e às vezes são feitas diligências naquela notícia de fato, naquele expediente, né? E essa diligência acabam se estendendo, e aquilo é praticamente um procedimento investigatório, né? O Ministério Público tem o seu procedimento investigatório próprio, que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, mas ocorrem essas duas figuras, do VPI e da notícia de fato, que é algo que nós temos visto. Então, ali ocorre uma circulação de informações que muitas vezes é à margem de qualquer controle judicial. E isso foi levado ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ recentemente, em diversos recursos e ações constitucionais, como habeas corpus, e está se tentando criar uma restrição. Então, isso entra, né, neste tema que eu gostaria de tratar, que é das dificuldades probatórias, em se tratando de lavagem de capitais. Porque esse incremento da atividade investigatória fez com que também, e já foi antecipado pela Helena, que medidas cada vez mais intrusivas começassem a ser adotadas no âmbito dessas investigações, até porque, como se trata de uma criminalidade econômico-financeira, de fato, para se chegar ao objeto material do delito, para se chegar à materialidade desses crimes de lavagem, é preciso fazer uma investigação que muitas vezes acaba necessitando de quebras de sigilo e de provas que não se conseguiria através daqueles meios clássicos de obtenção de prova. O próprio RIF é considerado hoje um meio de obtenção de prova, mas ele não é a prova em si. Ele pode ser um início para a obtenção de um mandado de busca e apreensão, ou de uma quebra de sigilo bancário, ou uma quebra de sigilo telefônico, telemático, enfim, dentre outras quebras de direitos fundamentais, aí, relativizações de direitos fundamentais que nós temos visto. Então, de fato, como o doutor Augusto falou, realmente a defesa tem se deparado com uma, digamos assim, uma popularização, né, dessas práticas invasivas, né? Dessas práticas invasivas que muitas vezes fazem com que a defesa passe a atuar numa investigação onde já há tanto material probatório coletado que se torna praticamente impossível a produção de provas defensivas e acaba ocorrendo realmente uma inversão do ônus da prova. Nesses crimes de lavagem, sobretudo quando envolvem organizações criminosas, não raro que acontece que quando a defesa tem ciência da investigação, passa de fato a ter conhecimento que já foi produzido, o número de indícios e de provas já coletadas é extremamente amplo, né? Então há uma dificuldade aí não só de tomar conhecimento de tudo, porque hoje as investigações são volumes invencíveis de material, não se fala mais em gigabytes, é em terabytes, são materiais que não se consegue mais examinar, a não ser com o uso de inteligência artificial, né? Então hoje a advocacia se vê obrigada a utilizar-se desses mecanismos de inteligência artificial e outros métodos informáticos que nós vamos ter que saber utilizar, né? Porque os órgãos persecutórios estão utilizando com grande destreza já, né? E o Poder Judiciário também já em grande medida está amplamente adotando em todos os graus de jurisdição. Então, nós vamos precisar nos adaptar a isso, né?
E hoje, na verdade, o que acontece nesse campo da lavagem de capitais é uma ampliação cada vez maior, em se tratando aqui de falar de defesa de empresas, é que as empresas não querem que chegue à necessidade de um conflito, né? A necessidade de de uma defesa contenciosa, né? Hoje as empresas querem se antecipar através do seu compliance e tentar impedir ao máximo a existência de práticas que possam ter qualquer situação ilícita no âmbito empresarial. Então, se trabalha muito preventivamente na área da lavagem de capitais hoje. Hoje, a atuação repressiva, a atuação contenciosa, ela é muito difícil. Nós precisamos realmente recorrer tanto a esses mecanismos de esses softwares que nos auxiliam, como justamente aos peritos também, que vão nos dar possibilidade de ter algum argumento defensivo. Quando o argumento não for de ordem técnica, né, de ordem, enfim, em termos de tipicidade da lavagem, quando nós tivermos que entrar um enfrentamento de prova, realmente, o enfrentamento é muito difícil, né? Hoje a defesa tem que provar que aquelas movimentações financeiras não representam uma indevida mescla com recursos ilícitos, né? Então se torna uma prova bastante difícil de se fazer. Hoje as investigações, não raro, há esse bloqueio indiscriminado de valores, né? Então o trabalho é muito pontual do defensor no crime de lavagem quando ele vai enfrentar o mérito da acusação, né? Ele pode tentar antecipar isso quando é uma empresa, né? Tentar através do seu compliance antecipar isso e inclusive utilizar o compliance como defesa caso ocorra de algum dos seus funcionários praticar algum ilícito, e aí a empresa pode fazer essa comunicação aos órgãos oficiais. E houve isso em vários casos que nós vimos aí de empresas que tinham um compliance bastante efetivo e quando ocorreu alguma ilicitude, a empresa comunicou e isentou a sua alta administração de responsabilidade, né? E na parte do enfrentamento do mérito, aí nós vamos ter que ir para as questões. A colaboração acabou tendo um declínio após a Lava Jato, né? Atualmente, houve um incremento tão grande da capacidade de investigação desses órgãos que é o que é o principal recado que eu gostaria de passar com a minha fala, né? Que hoje nós já chegamos muito defasados, então não há uma paridade de armas efetiva entre acusação e defesa em um processo por lavagem de capitais hoje no Brasil. É muito difícil fazer esse enfrentamento hoje, porque nós não participamos ativamente na etapa preliminar, que hoje é a principal etapa para fins de se tentar minimizar o dano causado pela imputação desse tipo de delito. Então, nós precisamos, penso eu, a advocacia criminal, nos anteciparmos o máximo possível, a atuar nos inquéritos, atuar nestas investigações preliminares, para ali sim produzir provas, a fim de tentar efetivamente diminuir os riscos a que os clientes estarão expostos na hora do oferecimento de uma denúncia. Porque quando chega num processo, hoje a produção probatória no âmbito de um processo criminal é muito pequena. Quando nós estamos sustentando, podem ocorrer perícias oficiais, etc. Mas tomada de depoimento, você tem processos que não se arrolam mais testemunhas. A prova é puramente documental. Quer dizer, para que vai se arrolar testemunha se a prova é documental? Então, quer dizer, e depois passam anos, essas pessoas. A prova testemunhal hoje ela ficou muito restrita. É uma prova que nós sabemos que tem uma capacidade de reconstrução histórica muito falha, depende da memória humana, né? Tem inúmeros estudos que falam que a prova testemunhal é a pior das provas, né? E hoje no Brasil ainda é, na grande maioria dos processos,
à prova principal, né? Mas nos crimes de lavagem, nós temos que nos adaptar, porque não é esta a realidade. Então, eu penso que será importante nós anteciparmos a produção de prova em sede de inquérito policial. Cada vez entrar mais cedo nessa discussão e tentar fazer um contraditório na investigação. Tentar um contraditório na investigação. Nós vamos precisar trabalhar, e aí a Bracrim entra muito nesse aspecto, e por isso eu acredito muito na Bracrim, no aspecto da política criminal, de nós ampliarmos o papel da defesa no inquérito, isso é muito importante, e nós precisamos fazer um enfrentamento no judiciário para também termos decisões que nos deem mais poder no inquérito policial, mais poder para a defesa, né? E aí nós vamos precisar, em termos de enfrentamento técnico, contar com os peritos. E é por isso que a Inova Bracrim é um projeto tão importante de nós termos esse diálogo, né? Ver de que forma eles poderão nos auxiliar, né, na obtenção de dados que nós, advogados, não temos conhecimento. Porque hoje nós vemos relatórios ali que vêm do Ministério Público, eles possuem setores técnicos muito desenvolvidos. Então, assim, é um enfrentamento muito desigual. E nós precisamos também contar com os contadores, nós precisamos ter peritos, né, economistas, etc., pessoas que possam lidar nesta área da lavagem de capitais, que poderão elaborar pareceres, né? E que poderão fazer também esse enfrentamento para se mostrar ali. Muitas vezes é tentar separar o joio do trigo, né? Como se diz, porque numa investigação muito grande, com muitos investigados, né? Ocorre muitas vezes uma responsabilização assim exacerbada de pessoas que às vezes não têm nenhuma responsabilidade ali no meio e que é preciso então fazer uma prova que é quase uma prova diabólica, né, de que aquela pessoa não teve participação naquilo, né? Então aí vão entrar todas essas assistências técnicas que nós vamos precisar ter esse contato. Mas então é basicamente essas as mensagens que eu gostaria de trazer, assim, dar um panorama geral do que eu vejo hoje como dificuldades para a defesa provar em termos de lavagem de capitais. É um tema que eu gosto muito, que está em franco desenvolvimento, que precisa de muito mais estudo, que está sofrendo um impacto muito grande da mudança no objeto material da lavagem, porque hoje há uma alta, né, na questão dos criptoativos, né? Hoje, eu até antes, um pouco antes da aula, eu vinha discutindo com um cliente que queria me pagar com criptomoedas. Então, vejam que nós vamos ter até esse problema dos honorários envolvendo a lavagem, né? E não é o primeiro cliente que me vem com proposta de pagamento em criptomoedas. Isso é mais comum do que a maioria imagina hoje, né? Então, são coisas que a gente vai ter que se adaptar na advocacia, né? Vamos ter que nos adaptar, vamos ter que ter o nosso compliance. Eu vinha falando com a Helena esses dias até sobre o compliance dentro dos próprios escritórios de advocacia, porque além de nós fazermos a defesa do nosso cliente, nós também temos que nos proteger, né? Sobretudo quem trabalha com determinados tipos de criminalidade, porque aquela criminalidade que gera frutos evidentemente ilícitos, por exemplo, tráfico de entorpecentes, por exemplo, o jogo do bicho, e isso causa para o advogado uma necessidade de cuidado redobrado na hora de exercer o seu trabalho dentro dessa seara, né? Então, vai ser muito importante nós também termos este cuidado com os nossos escritórios, né? E penso que a Abracrim tem que estar junto conosco ali para nos dar este suporte junto com a OAB, né? A fim de que nós tenhamos algumas garantias e algumas proteções. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar presente. Estou à disposição para quaisquer perguntas. Muito obrigada, muito elucidativo e realmente até eu que não fico com dificuldade de trazer questões porque estou bebendo da fonte,
fiquei com uma pulga. Onde o senhor vê o risco para nós, já que nós não temos obrigação fiscalizatória de saber a origem do dinheiro, né? Onde fica esse viés? Eu tenho visto muito na prática, eu recebo toda hora consulta de colegas que estão sendo investigados É, pelo Ministério Público, pela polícia, né? Por questões assim, muito pela ampliação das investigações em organizações criminosas. Não é nem tanto na lavagem, sim, mas a organização criminosa ela dá uma sim. amplitude, né, para que o advogado daqui a pouco possa ser tido como um braço jurídico da organização. E isso é um problema que nós precisamos enfrentar, né? Nós precisamos nos opor a isso. Claro que o advogado ele precisa adotar uma postura ética e muito bem definida, né, de não se miscuir, né, nas atividades dos seus clientes, né? Porém, muitas vezes, mesmo adotando todas as cautelas, os colegas ficam, de certa forma, expostos a um grande risco, eh, seja nessa questão dos honorários aí, seja na questão de outras atividades que ele possa vir a exercer e que são atividades de advocacia que possam ser confundidas com algum tipo de auxílio às organizações criminosas, e aí isso reduz lá, acaba se deduzindo lá na lavagem de capitais também, né? Quando entram os honorários no meio, daqui a pouco o advogado tem os seus bens bloqueados porque é advogado de uma determinada organização criminosa, etc. Então é um problema muito grave. A recorrência de réus de uma mesma organização criminosa não torna o advogado criminoso, né? Ele está exercendo o trabalho dele. E essa abordagem investigatória, ela é fragilizante para a tranquilidade do exercício profissional, né? É bastante delicada a situação. Acho até Alguém que mais? acho até que o doutor Augusto pode trazer uma contribuição importante nesse tema, porque assim, ó, hoje nessas grandes operações é, seguido nós vemos advogados investigados ou denunciados no meio. Doutor Carmo, parabéns aí pela explanação, a doutora Helena também a falar no final. Perfeito, esgotou o tema ali. E esse ponto é um ponto que eu tenho observado que não existe mais grande operação sem um advogado denunciado. Você pode pegar todas. Hoje eu fui procurado numa operação lá da Bahia, tem advogado. E um ponto que me chamou a atenção, que me fez refletir muito com relação na questão dos advogados que ainda não tiram nota de todos os honorários. Na Operação Fast Track, é uma operação que o Ministério Público imputou a conduta de receptação qualificada e lavagem de capitais. Receptação qualificada como crime antecedente. E aí onde que ele justifica? Ele fala, olha, o advogado, a ninguém é dado não se conhecer da lei. Ao advogado mais ainda. Quando ele evita de tirar a nota fiscal, é porque ele sabe que é ilícito, é porque ele está contribuindo de alguma forma, e aí ele transforma esse ativo ilícito, que ele não deu entrada no escritório, um ativo lícito na hora que compra um veículo, e essa era a imputação. Então colocava crime antecedente à receptação qualificada, porque recebia os honorários em decorrência da profissão, com lavagem de capitais e com bloqueio de bens para reparação de dano. E nessa situação foi até pior, que colocou a organização criminosa em organização criminosa armada, porque era uma organização criminosa de uma facção e era notório que aquela facção ela usava do poderio de armas. Então, assim, é um cuidado realmente. E aí a gente pega lá a lei de organização criminosa, o embaraçar a investigação, acabei de ser procurado por uma colega do Espírito Santo, em que há um procedimento instaurado, porque ela leu o processo, entendeu que viria uma segunda fase, falou, no meu entender vai vir uma segunda fase. E o cara mandou uma mensagem, olha, advogado, isso vai vir uma segunda fase, embaraçando a investigação. Então, assim, cuidado e, obviamente, o combo da maldade. Ó. Crime, lavagem e o crime antecedente que eles vão arrumar algum, como arrumou nesse daí, de receptação qualificada. Então, realmente é algo que, sim, se precisa discutir. E eu vejo, às vezes, doutor Helene, que muitas vezes, por falta de conhecimento do advogado, de não entender que por trás daquele honorário, às vezes,
R$ 100 aqui que não tirou nota, pode pegar um promotor maldoso e falar assim, não, coloca junto, tinha o conhecimento, tinha o dever de saber e tira. Por isso a primeira indicação que eu dou sempre é tire CNPJ, né? Vai começar a tributar lá nos seus 4% e mesmo no início da advocacia, não tem outro cliente ainda, faz CNPJ, pelo amor de Deus. Eu tenho vários aqui de jovens advogados que passaram a advogar e receberam seus honorários e acharam que estavam prestando simples serviços da advocacia. Na realidade, esses dois exemplos que tu trouxeste, Augusto, são pura criminalização da advocacia, porque receber honorários agora está sendo considerado apropriação indébita, quer dizer, atuar, fazer a defesa está sendo considerado esse crime de embaraçar a investigação aí, né? De obstrução de justiça, né? Então realmente uma coisa bastante problemática que nós vamos ter que enfrentar o OAB, o Abracrim e cada advogado no âmbito dos seus processos para não deixar que nossas prerrogativas sejam violadas. Mas, ao mesmo tempo, além deste enfrentamento, nós temos que fazer a nossa parte de tomar os nossos cuidados. E muitas vezes, por falta de orientação, por falta de conhecimento, os colegas não fazem. Então, eu acho que esse tipo de evento é importante para a gente também ficar atento para isso. Helena, eu acho que está com a mão levantada. Mas é Não, uma. eu... Pode falar. Não, pode falar, Márcia. Não, eu só ia levantar que é uma inferência fabulosa, né? Porque cria-se uma história, né? Não é fático. Não, E e o algo perito também, né? Perito é a mesma situação. Não, e Eu já algo vi que foi perito muito, também investigados. e algo que foi muito discutido logo que veio essa legislação de 2012 é que, por exemplo, ali no artigo 9º, inciso 14, que é das pessoas obrigadas, é amplíssimo. As pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza em operações. O que é de qualquer natureza? Pode, inclusive, ser de natureza jurídica, né? E não só pegar nós, advogados criminalistas, mas advogados de qualquer área. Eu falo para os meus colegas, por exemplo, advogados, grandes advogados de direito imobiliário, que prestam a consultoria jurídica em operações imobiliárias e que verificam alguma irregularidade, a meu ver, pela leitura pura e simples da lei, são pessoas obrigadas, né? Então, não só na atividade de advocacia criminalista, mas também em todas. Mais precisamente em 2019, faz 5 anos, aqui em Porto Alegre, nós criamos um grupo de advogadas mulheres, rodadas de negócios entre advogadas mulheres. E muitas advogadas, assim, naquele ou início de carreira, ou que tinham parado de advogar por um tempo por conta da maternidade, estavam retomando. E nós que criamos esse grupo, né, essas rodadas de negócios, nós ficamos muito surpresas porque a maior parte dessas advogadas de diversas áreas não tinham constituição de escritórios, pessoa jurídica, não tinham CNPJs, né? Nem aquele individual, a forma mais simples, e não declaravam honorários, né? De nenhuma forma. Né? Mesmo com a advocacia, né, até um certo limite sendo incluída no Simples, o que baixou enormemente a nossa carga tributária. Então, assim, a grande luta dessas rodadas de negócios vamos fazer negócios e vamos incentivar essas mulheres no início de carreira ou no meio de carreira, ou advogadas mais velhas, já no final de carreira, a terem o CNPJ, tirarem nota e fazerem transações regulares em qualquer área. Né? Porque aí a gente também se protege a nossa atuação e não deixa margem a esse tipo de atuação. Mas, de toda forma, o advogado atuando ou não com nota, a persecução penal está muito exagerada e há uma enorme criminalização da advocacia, como o Carlos falou, o que a gente vê em consultas de colegas associados à Abracrim, né, em casos na qual a Abracrim, de alguma forma, contribui ou entra nos processos para algum tipo de auxílio, no qual há uma criminalização pura e simples da advocacia criminalista. Então, é um grande problema que nós estamos enfrentando
e me parece que é a tendência que a gente enfrente cada vez mais, porque nessa os fins justificam os meios, como é que a gente combate, né? Pura e simplesmente a lavagem de dinheiro? Vamos tirar o advogado, vamos deixar sem advogado. Então, vamos tirar de circulação quem está de forma adequada e de acordo com as nossas prerrogativas trabalhando em prol do cliente, né? Eu diria que as duas atividades que mais aparecem, né, são os contadores e os advogados, né? Aí estão sempre envolvidos diretamente no, nos negócios, porque tudo gira, né? Toda empresa precisa ter a sua assessoria jurídica e toda empresa precisa ter uma assessoria contábil, né? Então, esses dois profissionais, necessariamente, as atividades vão acabar passando por orientações deles. Por isso, é preciso ter muito cuidado, realmente. Se a gente lê aqui o texto frio da lei, né, o artigo 2º, parágrafo 1º, né, nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização. Esse, de qualquer forma, para o Ministério Público, é uma carta em branco para dissipar maldade contra aqueles que, né, estão ali combatendo o bom combate, que somos nós, né, na advocacia. De qualquer forma, qualquer forma, isso aqui é um absurdo. Essa forma como foi posto aqui, totalmente, eu falo com a norma penal em branco, claríssima. Exatamente. São tipos penais abertos, normas penais em branco, que vão totalmente contra, né, a boa técnica legislativa, mas que tem um sentido, e é justamente o sentido de ampliar a possibilidade de criminalização. Então, isso não foi feito por uma técnica legislativa, isso certamente foi feito por uma técnica legislativa ampliadora de criminalizações, né? É uma política criminal escolhida para isso, né? A gente não... Por coitado isso do que eu falo legislador, que a não nossa sabe. atuação precisa ser também política. Não adianta, nós precisamos ter uma atuação política nessa questão de reforma legislativa e de também de conseguir determinadas decisões no Poder Judiciário que garantam as nossas prerrogativas. Nós tivemos alterações legislativas importantes eh, na no Estatuto da OAB, como foi essa que mencionada pelo Augusto, da reserva dos 20%, essa foi importantíssima. Essa foi uma conquista em termos de política criminal da advocacia. Precisamos continuar nessa linha e obter dentro do judiciário, através de determinadas pessoas que estão no judiciário, que têm uma abertura maior às questões constitucionais, que possam resguardar a defesa, né? Que possam resguardar o advogado enquanto enquanto atividade essencial à justiça, né? À administração da justiça.